A queda de braço entre o Congresso e o ministro Flávio Dino, que marcou a reta final do ano passado em relação às emendas parlamentares, avança em 2025. E quem analisa esse cenário é o promotor de justiça, professor de Direito Eleitoral e Constitucional do IBMEC aqui de São Paulo, Clever Vasconcelos. Tudo bem, professor? Muito bom te rever aqui na Jovem Pan. Desejo ao senhor um bom ano. Muito obrigado mais uma vez por estar aqui. Bem-vindo. Eu que agradeço, Tiago. É uma honra estar aqui com vocês. Muito obrigado. Bom, professor, claro que essa discussão das emendas, ao que tudo indica, vai se arrastar por esse ano de 2025. E eu pergunto para o senhor o seguinte: existe alguma chance disso ser superado? E a pergunta básica é o seguinte: por que o Congresso Nacional resiste tanto a revelar ou mostrar o destino dessas emendas parlamentares? O Congresso Nacional, no que diz respeito às emendas parlamentares, ele quer uma liberdade econômica para poder distribuir recursos conforme os interesses dos partidos políticos e dos ícones partidários, tendo em vista eleições para prefeitos, para governadores. Então, essa liberdade. Só que essa liberdade não pode superar o princípio da transparência, da moralidade, onde nós falamos em dinheiro público. Então, existe, de fato, aí uma situação entre o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal que, nesse laço de relacionamento de poder, causa uma determinada tensão, e essa tensão precisa ser medicada, precisa ser ponderada diante de uma situação que o Congresso Nacional não possa manipular o orçamento livremente de maneira a não ter transparência. O senhor acredita que existe a possibilidade de, nesse primeiro semestre, teremos mais informações, possíveis irregularidades virão à tona? Isso talvez dê mais margem para que haja críticas ao próprio Congresso Nacional? Eu acho que agora, no início de fevereiro, dia 1º de fevereiro, toma posse o próximo presidente da Câmara dos Deputados. Todos nós sabemos que o presidente atual, Arthur Lira, ele sempre teve uma ligação umbilical com o governo anterior de Jair Bolsonaro e se adequou à realidade do governo atual para ter uma boa convivência com o governo Lula. Obviamente, o novo presidente da Câmara dos Deputados, ele terá uma função importantíssima de ser o maestro dessa regulação no que diz respeito às emendas parlamentares, para que haja um governo equilibrado e um bom relacionamento entre Poder Executivo e o Supremo Tribunal Federal. Eu acho que esse alinhamento de conduta entre os três poderes passa obrigatoriamente pelo perfil de atuação do próximo presidente da Câmara dos Deputados. Isso é fundamental para que não se cresça a tensão que nós temos percebido entre o Supremo Tribunal Federal, especialmente com o ministro relator Flávio Dino, e o Congresso Nacional. Isso pode até causar prejuízo ao próprio Poder Executivo. Veja, no final dessa legislatura, o que aconteceu com a economia brasileira, com a moeda brasileira, um desequilíbrio enorme. Eu acho que a política e a economia andam juntas, e isso é muito importante para que nós tenhamos aí o destensionamento da política e o equilíbrio da atividade econômica. Professor Clever, eu vou chamar a nossa comentarista Dora Kramer, que virou também uma especialista nas emendas parlamentares. Não é isso, Dora? Boa noite, professor. Isso é brincadeira do Tiago, tá? É porque o assunto me interessa, porque eu penso exatamente como o senhor, quer dizer, e como o ministro Flávio Dino, que chama isso de balbúrdia, que é o que acontece. Agora, é uma balbúrdia, professor? Achei o senhor otimista com relação ao próximo presidente da Câmara. Olha só, a gente tem o presidente do Senado, o Davi Alcolumbre, o próximo, que é o campeão de emendas do Senado. Ele é o campeão de mandar emendas. O Hugo Bota, que vai ser eleito presidente da Câmara, só tem esse apoio todo, vai ser eleito com, sei lá, daqui a pouco é por unanimidade, é aclamação. Porque faz o compromisso de atender os interesses dos pares, concorda? Neste cenário, qual é a possibilidade dessa coisa melhorar? Olha, Dora, antes de mais nada, é um prazer falar com você, uma mente privilegiada aqui da televisão brasileira. Eu vejo o seguinte, Dora e Tiago, nós teremos dois momentos distintos no Congresso Nacional. O primeiro semestre de 2005 vai ser um semestre dedicado a buscar este equilíbrio entre
Supremo e Poder Executivo na mão, com esse otimismo, Dória, do próximo presidente da Câmara dos Deputados. O segundo semestre, numa antevisão política, eu acho que vai ser um semestre muito perigoso para a política. Por quê? Nós temos aí o projeto de novo Código Eleitoral, que tem que ser aprovado até início de outubro de 2005 para poder atuar em 2006. E a única maneira do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, poder ser candidato, é que haja uma anistia política que a Câmara dos Deputados, especialmente, vai intencionar colocar nesse anteprojeto já existente. Então, eu vejo como uma ação importante do próximo presidente realizar esse equilíbrio. Ele tem que buscar o relator, ministro Flávio Dino, colocar em panos limpos essa história de emendas para que não haja desequilíbrio da atividade política e econômica e, no segundo semestre, um arranca-fogo aí no que diz respeito ao novo Código Eleitoral, que teremos certamente uma pressão enorme para viabilizar juridicamente a candidatura do ex-presidente Jair Bolsonaro. Agora, professor, sobre esse novo Código Eleitoral, como o senhor sabe muito bem, tem que ser aprovado um ano antes da próxima eleição, ou seja, até outubro desse ano. O senhor acha que esse código vai ser desfigurado? De que maneira que esses itens podem ser aprovados? E se por acaso o Congresso não aprovar absolutamente nada, ou alguma coisa tem que ser aprovada? Olha, eu já analisei esse projeto de Código Eleitoral 2 vezes. Me foi enviado o anteprojeto, o projeto, eu analisei mais de 1000 artigos. A principal característica desse projeto é a descriminalização de condutas. Ou seja, hoje nós temos no Brasil cerca de 100, 120 crimes eleitorais. A ideia desse código, pelo que eu analisei, é que nós tenhamos uma descriminalização, uma despenalização das condutas eleitorais, reduzindo os ilícitos para cerca de 20, no máximo 30 crimes eleitorais, convertendo as condutas em infrações administrativas. O que vai acabar acontecendo? Vai acabar retirando o movimento criminal da justiça eleitoral, mantendo as ações eleitorais. Mas a principal característica do novo Código Eleitoral é essa: despenalização, descriminalização de condutas. Agora, vocês todos, Tiago e Dora, sabem como é que funciona a política. Todo mundo vai querer colocar a sua emenda no sentido de viabilizar alguém que está com uma situação de inelegibilidade. E aí, o debate nacional vai esquentar no segundo semestre, eu não tenho dúvida disso. Quer mais uma, Dora? Eu quero. Desse ambiente quente que o senhor projeta, eu concordo. Eu não tinha nem pensado que era por causa da anistia, o Código Eleitoral não estava ligado nisso, mas faz todo o sentido. O governo, o Poder Executivo teve um ano super difícil com o Congresso, tá certo? Tanto é que está agora querendo elaborar uma reforma ministerial para poder se reorganizar. Com esse ambiente quente, o governo vai precisar uma organização muito boa. Como é que o senhor vê a articulação política do governo? O senhor acha que uma reforma ministerial dá conta disso que a gente vai antever para 2025, que, segundo sua visão, vai ser um ano difícil? O núcleo político do governo é um núcleo político onde há muita discordância interna. Veja que não há de modo claro um sucessor do presidente Lula como eventual candidato. Não há transparência nisso. Me parece que o próximo candidato, se fosse acontecer, seria ele mesmo numa reeleição. A partir disso, para viabilizar essa questão política de um futuro governo Lula no segundo mandato, ele vai precisar estar ligado com as bases de sustentação do seu governo. E a base de sustentação do seu governo é o centro e o centro-direita. Então, essa reforma ministerial é uma reforma ministerial para viabilizar o funcionamento do governo na Câmara e no Senado, sabendo que no final do governo essa viabilização será evaporada
no sentido de cada um buscar os seus próprios interesses. Então, nós temos aí uma finalização de uma era, nos próximos 4 ou 2 anos, uma finalização de uma era onde a característica foi a centralização do poder nas mãos do presidente Lula, que sempre foi o ícone do Partido dos Trabalhadores. A partir disso, cada um vai buscar o seu território ideológico para se caracterizar como candidatura que, enfim, consiga suceder o atual mandato do presidente Lula ou viabilizar o mandato após os 6 anos da permanência do presidente Lula no poder. Eu vejo dessa forma. Então, nós estamos numa fase de transição, Dora, numa transição lenta, aonde se caminha para o centro e o centro-direita tirar o máximo que ele pode desse governo que, enfim, em 2 ou 6 anos estará finalizada uma era que nós vivemos desde muito tempo. Professor, em 30 segundos, o senhor acha que nesse ano teremos a discussão sobre fim de reeleição, a possibilidade dos mandatos presidenciais serem estendidos para 5 anos, como o presidente do Senado fala muito? Olha, isso se debate há muito tempo. Eu acredito que não. Eu acho que a reforma vai ser uma reforma eleitoral. Não será uma reforma política. A reforma política envolve o relacionamento entre os 3 poderes. E a reforma eleitoral é aquela que regula as regras de uma eleição. Eu acho que não há ambiente político para uma reforma política, especialmente numa situação onde o Brasil é polarizado e o centro e a direita buscam um espaço de domínio no atual governo. Conversamos com o professor de Direito Eleitoral Constitucional do IBMEC aqui de São Paulo, Cléver Vasconcelos. Professor, obrigado mais uma vez pela atenção, pela gentileza. Até a próxima e um bom ano. Obrigado a você, obrigado, Dora.